Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Que alegria ter você aqui com a gente para mais um estudo da Bíblia. Nesse trimestre que vem discutindo o livro de Josué, quase sempre. E na lição de hoje, lição de número 6, a gente vai falar sobre inimigos internos, sobre uma brecha no sistema, sobre, de fato, algo que vai minar aqui a confiança do povo, justamente porque eles se afastam de Deus em determinada decisão ali, né? Nós vimos na semana anterior toda a ideia panorâmica ali de como Deus ele queria conquistar Canaã e as concessões que ele vai fazendo, as emergências que ele tem que ir atuando por causa muito da resposta do próprio povo, não só dos inimigos de Israel, mas por causa do próprio Israel, né? Então, primeiro, Deus ele queria simplesmente expulsar os canaanitas. Mas aí o povo dificultou a coisa e falou assim, não, então eu vou agir e vou destruí-los, vou aniquilá-los, né, trazer o meu juízo sobre eles. E aí Israel falou assim, não, mas a gente não acredita que isso vai dar certo, então a gente quer participar porque a gente quer garantir. E aí Deus falou assim, tá bom, vocês vão participar. Mas mesmo assim, você percebe que só dá certo enquanto eles confiam em Deus. Porque o sucesso da conquista da terra não dependia das estratégias militares de Israel, do número do exército deles, né? Da grande voluntariosidade de que eles vão ter para poder guerrear e tudo mais. Não, sempre dependeu da presença de Deus no meio deles e se Deus estava agindo ou não. E a gente vai perceber aqui, logo após uma vitória grandiosa de Deus, né? Ali em Jericó, o povo fala, não, a gente consegue. Jericó, que é desse tamanho, a gente consegue destruir, então a próxima cidadezinha agora, que é a cidade de Ai, que é uma cidade desse tamaninho, agora deixa com a gente que a gente resolve. Deus, o senhor não precisa nem se preocupar com essa parte, deixa que a gente resolve. E a gente vai perceber que não foi bem assim. Então a gente vai ver essa história hoje nos capítulos 7 e 8 do livro de Josué. Então você é o nosso convidado para seguir nesse estudo da Bíblia, tá certo? E para poder estudar a Bíblia junto comigo aqui, Leonide, mais isso uma aí, vez. ó. Você acha que a gente precisa de Deus para essa lição aqui ou a gente consegue sozinho? Não, você fala assim, né? Eu sonho e Deus realiza, né? Então é assim que funciona. O pessoal de Israel falou pra Deus, Deus, calma que eu resolvo. Fica olhando aí. E não é assim que funciona, né? Então vamos pedir que Deus esteja com a gente também nessa lição. É bom, né? Bom, sem ele eu não consigo. Sem ele não dá, não. Então tá certo. Antes da gente prosseguir, então, fica aquele nosso convite de sempre. Deixa o seu like no vídeo, ajuda a gente bastante aí a aparecer para outras pessoas também. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acha que vão se beneficiar. E também, se você não gosta de alguém e quer prejudicar essa pessoa e quer irritá-la, manda esse vídeo para ela também. Isso. Eu tenho certeza que vai, assim, deixar a pessoa devastada. Isso, né? Ela não vai gostar. Não, então, assim, Isso. seja como for, compartilhe esse vídeo. E se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve agora, faça parte da nossa comunidade para a gente poder estudar juntos a Bíblia toda semana. Então vamos lá, lição de número 6. Exatamente. Algo como o inimigo dentro do acampamento, né? Vamos começar abrindo o texto então, né? Vamos, sabe aquela história muitas vezes o pior inimigo é o que está dentro. É o que tá dentro de você, né? Você é seu pior inimigo, Você é né? seu pior inimigo, Isso. Então a gente vai ver agora que a maior encrenca pro povo de Israel, na verdade, É o povo de Israel. são eles. Porque o problema de ter você como inimigo é que onde você vai, você tá lá. Você tá lá. Então seu inimigo sempre tá perto de você. Então É mantenha verdade. seus amigos perto, os inimigos mais perto ainda, porque o inimigo é você mesmo. É você mesmo. Complicado isso daí. Então vamos lá para Josué, capítulo 7, verso 8. Isso. Agora sim, tem, né, no capítulo 6, a gente vê que a ordem de Deus ali, após a destruição de Jericó, é que o povo não pegasse nada para si. Isso, essa ordem ela vai ser... Acho que o pessoal não ouviu. Não. Que temos que lembrar, quando Josué fala isso pro povo, é na hora do povo gritar. Então, o pessoal odiou já 7 dias, no 7º dia 7 vezes, está cansado e falou, agora gritem. Mas lembra, não pega nada. Então não sei se o pessoal ouviu. Na brincadeiras à parte, eles ouviram sim, tanto que o texto vai trabalhar, depois a gente vai ver isso aqui daqui pra frente, que quem pegou, pegou sabendo, ele pegou, escondeu, prevaricou, foi sem vergonha e dissimulado ainda por cima, que acho que é o pior, né? É o pior de tudo. É o pior de tudo. Então, de fato, Deus falou, não peguem nada, porque tudo dessa cidade, que é a primeira, vai ser dedicado a Deus, então tudo vai ser queimado, e o que não é possível ser queimado... Que são os metais, né? Isso, vai ser colocado no templo, no santuário de Deus. Então é uma coisa dedicada a Deus. Da adoração divina. Então, assim, Exato. nada vai ser para uso humano. Fiquem cientes disso. Isso é o ponto de partida aqui dessa nova história que vai começar no Mas capítulo ninguém 7. contava que lá teria uma capa babilônica, toda bonita e tal. Ninguém contava com isso, porque, né, vamos lá. Mas vamos começar a leitura aqui.
Você lê? Vamos lá, capítulo 7, verso 1. O texto fala bem assim, ó, como começa? Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi, espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a terra. Voltaram de Josué e lhes disseram, não suba todo o povo, suba uns, os 2, 3 mil a ferir Ai. Não fatigueis eles todo o povo, porque são poucos os inimigos. Então, peraí. Tem duas coisas acontecendo em paralelo aqui. Isso, vamos lá. Aqui é a questão, assim, você divide a tela, Isso, ó. né? Então, assim, primeira coisa que está acontecendo aqui nos bastidores, ninguém tá sabendo. Não. Só a revelação divina sabe. Isso é importante, isso é bem importante, porque o texto ele começa colocando você, leitor, no mesmo patamar que o narrador e Deus, Uhum. que é você sabe de tudo, Sim. mas quem não sabe são os outros personagens. Isso. Então você tá privilegiado nesse texto. Alguns textos não te deixam assim, não, mas esse texto verdade. foi legal. Então a gente tá vendo aqui que a gente já sabe de antemão da história que vai acontecer. Isso. Por isso a gente já pode fazer os pré-julgamentos Perfeito. de que, dentre os filhos de Israel, houve alguém aqui chamado Acã, que foi lá e pegou justamente aquilo que não era para pegar. O que Deus acabou de falar ali em Jericó que não era para pegar, Uhum. ele foi lá e pegou. A gente vai saber depois o que é que ele pegou, Sim. mas ele pegou das coisas que estavam condenadas, certo? E a ira do Senhor se acendeu. Essa é a primeira. E olha que legal como o Informação. texto trabalha isso. O texto fala o nome dele, aí vai falar toda a linhagem genealógica dele, que é o nome, o pai, a família, a geração e a tribo. Isso é um anúncio de enredo, porque lá pra frente, essa escadinha feita de Acã até a tribo de Judá vai ser feito ao contrário. É. Então é meio que o texto falando, presta atenção nisso aqui e fica atento. Olha que texto maravilhoso, né? Narrativamente falando, né? Aleatório, né? Nada, Aqui, ó, nada é aleatório. Um monte de nome aqui. Pra que eu preciso saber o vô dele? Isso é legal. A Bíblia, até um parênteses aqui, ela é um livro extremamente econômico. Então ela nunca vai dizer algo aleatório. Tudo que ela fala tem um propósito. Uhum. Então preste atenção naquilo que a Bíblia fala. Então a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Pausa. Pausa. Câmera muda. Isso. Foco em Israel. Josué vai lá e fala assim, ó, espias, vão lá investigar o próximo alvo, que é a cidade de Ai. Uhum. E aí o relatório que os espias dão é o seguinte, Se Jericó caiu, Ai não vai ficar em ó, pé. não é nem necessário que vá todo o povo, tem uns 2 ou 3 mil homens, tá bom, porque assim, aí a gente deixa os soldados descansando, você vê que assim, uma vitória já é o suficiente para os caras falar assim, A soberba subiu. deixa comigo que eu resolvo. Toca no pai e descansa, eles falaram. Só que não no pai, né? Não, no Não, pai. toca nos filhos e o pai E o descansa. pai descansa. Pronto, É o contrário. E aí, Sabe algo que é curioso no texto de Josué? Todas as vezes que ele manda espias, diferente do livro de Números, que começa Deus falando, Moisés envia os espias, no livro de Josué, toda vez que ele manda os espias, isso é em Jericó e agora em Ai, os espias são mandados sem uma ordem divina. Josué manda os espias. Aí fica aqui a pergunta, será que era necessário mandar espias para ficar espiando a terra? Ou será necessário consultar a Deus? Então parece que todo o ato, e já começa com esse ato de mandar os espias, já é uma tentativa de eles começarem a observar e pensarem qual estratégia de guerra começarem a ter. Então parece que o erro começou com Acã, mas também parece que é um erro de planejamento, sabe? No planejamento incluir a Deus. só faltou isso, né? Só faltou isso. Fala, ô Senhor, o que eu faço? Algo que depois é curioso, quando você vai, por exemplo, na narrativa de Davi, todas as batalhas que ele entra, tirando uma batalha ali do capítulo 11, 2 Samuel, ele consulta a Deus. Será que eu devo ir ou não? Como é que deve ser feita essa batalha? E Deus sempre vai dando as estratégias de guerra. Porque se tem alguém que é bom de batalha, esse é Deus. Porque ele já vê de cima ali, ó. Ele vê de cima, né? Já vê de cima, já sabe o que tá acontecendo. Aí o verso 4 vai dar sequência, então, nessa história, que a gente já tem a informação do que aconteceu lá atrás. Né? Isso. Então vamos lá. Verso 4, assim apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Como assim fugiram diante dos homens da cidade de Ai? Opa. Os homens dali, os homens de Ai, mataram uns 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Olha que coisa curiosa, né? Essa expressão do coração se derreter era o pessoal de Jericó. O Exatamente. pessoal de Jericó tava tremendo de medo. Aí o povo foi lá e Deus entregou a vitória ali, com gritaria e tudo mais. Ele falou assim, se só gritar já resolve, imagina guerrear. Não, imagina pegar a espada e cortar umas cabeças fora. Aí os caras vão lá, juntam 3 mil homens, vão pra cima,
E o pessoal de Ai falou assim, ai se eu te pego. E é interessante porque Josué, ele foi além, né? Porque os espias falaram, se você mandar 1 ou 2, ele fala 2 ou 3 mil homens, né? E José falou, vamos mandar 3 então. Se 3 é o máximo, vamos mandar 3. Ele não fica nos 2, vamos mandar 3, vamos mandar mais aqui. 3 garante? Não, 3 garante, então vamos mandar 3. E desses 3 mil homens, eles vão morrer 36 homens. Uhum. Se você fosse numa guerra, né, uma guerra de hoje em dia ou de antigamente, você perder 36 soldados de 3 mil não era uma derrota. Era no máximo uma... Né, apanhou ali, daqui a pouco vai ter a volta. Vamos recuar estrategicamente aqui. Isso. E vamos reavaliar a situação e a gente volta e tenta abordar de outro jeito. Perfeito. Mas Israel sentiu o golpe. Não, o coração dele se tornou como água. Exatamente. Porque eles falaram, se Ai, uma cidade pequenininha, derrotou a gente, imagine as cidades grandes. E os gigantes? E os gigantes? Tamo no sal. Tamo em Ai. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Um pouquinho tarde, né? Uhum, fez tarde. Antes tarde do que mais tarde. Até a tarde, né? Ele ficou lá diante da arca do Senhor até de tarde. Ele e os anciãos de Israel e puseram pó sobre a cabeça. E aí, verso 7, Josué disse, ah, Senhor Deus, por que fizeste... Aí começou a choradeira. Por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? E aí, uma velha tática que você já viu Moisés usando, Abraão usando, né? Não, senhor, assim, o que o povo vai achar de você? Né? Não, tipo, olha aí, Deus. Mas você vê que, assim, Josué, ele não consulta o Senhor. Uhum. Você vê, Josué foi um homem íntegro de fé. É um exemplo de fé para nós na Bíblia, assim, de uma personalidade, assim. Eu acho que, assim, no geral, ele é um personagem que você olha para ele com olhos, assim, sim, ele dá de admiração e tudo mais. Ele dá bons acertos, né? Mas você vê que mesmo esse homem de Deus, ele pisa na bola. Ele pisa na bola e fala assim, poxa, por que o senhor abandonou a gente, Deus? O que eu abandonei vocês? Não, isso que é curioso, né? Como se Josué, ele não voltasse os passos à frente e percebesse que ele que ignorou Deus na parte do planejamento. Então ele fala, Deus, o que vai acontecer agora? Você já abandonou a gente na segunda batalha e essa cidadezinha já fez a gente virar as costas contra eles. O que os cananeus... Então, o pessoal de Ai nem era visto como cananita ainda, né? Eles nem estavam conquistando de fato a parte difícil. Era a parte fácil ainda. E se fugir nessa parte fácil, imagina a parte difícil. E aí ele vai colocar Deus como sendo esse culpado da coisa. Não, a culpa não é minha, não. A culpa é do Senhor que não foi com a gente. Mas peraí, Por que você trouxe a gente aqui, pra começar, né? E você vê aqui de novo, né? Deus, ele falou, ó, eu vou conquistar a terra pra vocês, eu vou entregar nas mãos de vocês. Aí o povo falou assim, não, a gente resolve. Uhum. Ah, Senhor, mas por que você não vem... Eu falei, mas se você tá querendo fazer a sua vocês própria... que foram... Em que momento algum, né? E aí, ele vai dizer aqui no verso 10, o Senhor diz a Josué, levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto. O que você está fazendo aí reclamando? Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Eu acho interessante essa progressão que ele fala, né? Olha só no verso 11, né? Ele fala, Israel pecou, violar a minha aliança. Aí ele vai começar a falar do que eles fizeram. Ele fala, ó, tomaram, eles furtaram, dissimularam e esconderam. Então, não foi algo que a pessoa que fez, não vou dizer quem foi aqui, o texto já falou quem foi, mas eu vou deixar falar esse rapaz aí. Não foi algo que ele fez, né? Não é que o texto falou quem foi. Ele expôs o cara, né? Falando do pai, do avô, da família, da tribo. Ele deu o CPF, o RG da pessoa, o passaporte, deu tudo. Longitude, latitude da barraca. Exatamente. Mas... eu não vou ser essa pessoa que vai condenar ele aqui, não, longe de mim. Sim, mas e aí? Mas o texto ele fala que essa pessoa não fez por acaso. Então, não foi uma pessoa que destruiu tudo. O que é isso aqui no chão? Pegou e sem querer, não percebeu o que era. Não, ele sabia o que era. E é um pecado que a gente sempre costuma dizer que existem várias definições de pecado na Bíblia, né? Uhum. Eu tava comentando uma vez, né, que dava pra fazer uma lição inteira só sobre pecado na Bíblia, né? Dava pra fazer fácil. 13 lições só sobre pecado. Mas existe um pecado que é esse pecado de você errar o alvo, né?
Você tenta fazer algo certo e acaba errando. Ou por ignorância, ou por falta de capacidade, Sim. né? Então, tipo assim, você sabe o que você tem que fazer, mas, puxa... Até uma fraqueza, né? Você tem um problema, você está lutando sempre e você cai, mas você levanta... Mas na hora que você comete aquele erro, você percebe imediatamente que você errou. Exato. E você quer fazer emenda, você quer pedir perdão a Deus e tal, não sei o que lá. Mas tem outro, tem outro, que a gente chama de um pecado da mão levantada. Que esse pecado é quando você sabe que algo é errado, sabe que algo não é permitido, e você faz assim mesmo. E aí a imagem da mão levantada é que é como se você erguesse a mão, o punho cerrado ao céu e falasse: eu vou fazer mesmo assim, em uma oposição... Não gostou, vem pra briga. Exatamente. Numa posição de aberta rebelião e oposição ao céu. Sim. Então é um pecado em que você se mostra rebelde para com Deus. E é o que acontece aqui. O que esse jovem rapaz, né, mancebo, ele faz, não é algo de forma ignorante. Ele faz sabendo o que ele está fazendo. Uhum. E ele esconde, porque ele sabia que se alguém visse, ia ser um problema. E o pecado dele vai influenciar Israel, porque aquilo que ele faz de vontade mesmo, em forma de rebelião. E de fato, se houvesse uma consulta a Deus e tudo mais, Deus já antes mesmo da batalha falava: não vão porque tem um pecado entre vocês. Sim. Tem um problema entre vocês. Se eu tivesse me consultado, eu já teria avisado a vocês que não era o momento. Exatamente. E esse pecado faz o povo faz o povo pecar e faz o povo recuar diante de seus inimigos. Agora eu te pergunto, Isaac, a gente já houve vários momentos em que alguma coisa dá errado numa igreja, dá errado até numa campanha de comportagem, você fala: não, tem uma capa babilônica escondida aqui, tem um pecado de Acã escondido aqui. Tem uma barra de prata aqui em algum lugar. Será que isso acontece hoje em dia também? O pecado de um pode influenciar todos? Quando a gente fala de pecado, o nosso pecado ele sempre vai causar ondas, né, digamos assim, vai perturbar a paz. Vai perturbar a paz, então, exato. assim, o nosso pecado, ele vai, assim, os menores pecados que a gente acha que não influencia ninguém, uma vez eu escutei no podcast, um podcast famoso aí, o influencer entrevistando um pastor, eu falei: mas o que tem a ver eu fumar minha maconhinha quietinho aqui e tal? Então, o pastor tá fumando maconha? Não, o influencer, né, que ele era meio que ateu, assim, e tal, eu falei assim: não, o que tem a ver? A Bíblia fala que as coisas que é pecado e tal, mas o que tem a ver aqui eu fumar minha maconha, não tô prejudicando ninguém e tal. Então, na cabeça dessa pessoa, não prejudica ninguém, mas pra essa maconha chegar na mão dele, tem todo um processo. Então, assim, não quero entrar em todas as razões éticas aqui, mas assim, a gente acha que o que a gente faz não influencia ao nosso redor. É só a gente influencia. Tudo é um efeito borboleta, né? Diz o ditado lá que a batida das asas de borboleta gera um furacão do outro lado do Pacífico. Perfeito. Né? Então, assim, tudo que a gente faz gera cadeias assim que vão influenciar a vida das pessoas. Só que o que está acontecendo aqui é algo mais do que a ação e consequência. É uma parada mais espiritual mesmo. Assim, o pecado que ele cometeu traz, digamos assim, a maldição de Deus sobre o povo. Maldição no sentido de que Deus vai castigá-los. É um castigo imediato. Um castigo ali, imediato, né? Sim. Então, assim, é sempre muito perigoso talvez, né? A gente tratar disso quando a gente tá falando da igreja ou de situações ali, porque, tipo assim, a gente não tem uma aliança com Deus nos moldes do povo de Israel no Antigo Testamento. Então, assim, outra coisa, a gente não tem um claro, assim, do Senhor na maioria das coisas que a gente faz como igreja. Porque às vezes a gente acha que tá fazendo a vontade de Deus, mas pode ser que nem o que a gente tá fazendo seja a vontade de Deus. É só que a gente decidiu entre nós aqui e Exato. tudo mais. Eu não tô falando, tipo assim, tem uma coisa que a Bíblia tá dizendo claramente pra não fazer, você vai lá e faz. Não é isso. É tipo assim, às vezes você, né, estabeleceu ali um programa, uma coisa, uma ação, um jeito de fazer a coisa, uma cultura, uma tradição ali na igreja, aí a pessoa resolve não fazer, ou alguma coisa acontece, é por causa dessa pessoa que agora a igreja não tá batizando, ou tipo assim, o dízimo caiu, não sei o quê. E tem outra também, né, que a gente costuma pelo menos querer achar um culpado pra tudo, né? Um bode expiatório, exatamente. Você quer encontrar o problema. Quem é o Judas entre nós e tal? Quem é o Acã? É o Acã entre nós, melhor, né? Porque, na verdade, muitas vezes o problema nem tá com uma pessoa em si, mas com toda a comunidade querendo achar um problema em uma pessoa. Sim. Quando, na verdade, o problema seria outro. É porque se eu aponto alguém pra culpar, aí eu me desculpo, né? Sim. Como diria o famoso filósofo Homer. Olha só. Não o Homer lá da Grécia, né? O Homero. É o Simpson mesmo. Não, é o Homer Simpson. Ele diz assim, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Boa. A culpa é minha, então eu boto em quem eu quiser, né? Então muitas vezes a gente faz isso, a gente acaba desviando a culpa e tal. Então lá na igreja, não, mas a igreja não tá batizando, a igreja não tá fazendo tal coisa e tal, porque tem gente aqui que não tá dizimando. Exato, olha só. Quem é o Acã entre nós? Só que às vezes você vai ver, tipo assim, tá, mas a igreja não está batizando, não está
devolvendo dízimo a algumas pessoas, às vezes é o mesmo motivo pelo qual não está batizando. Sim. Que a teologia daquela igreja ela não é bíblica. Às vezes o pastor só está incentivando o batismo, mas não está fazendo um sermão bíblico, né? Não está estudando a Bíblia com a igreja, assim, estudar a Bíblia de fato, sabe? Não é explicando um monte de ideias aleatórias da cabeça do pregador e tudo mais. Então, assim, às vezes são consequências naturais daquilo que é o normal de acontecer e tudo mais, né? Então, assim, eu diria que Deus, ele pode realizar alguma ação mais sobrenatural. Ele pode, mas eu acho que sempre que a gente tenta estabelecer isso, a gente faz isso sem a revelação. Sim. Então é só um achismo. Exato. E aí, tipo, tem até pessoas que usam esse texto pra falar, não, temos que chamar os pecados pelo nome e tudo mais. Só que muitas vezes chamar o pecado pelo nome é só uma forma mascarada de você expor pessoas ao ridículo, né? E você querer chamar pecados que são pelo nome que não são seus. Então você esconde aquilo que você pegou e aponta o outro, joga o outro na fogueira, né? Exato. E esse é um problema da gente querer interpretar os textos e aplicar os textos das formas que o texto não se propôs a ser aplicado, né? Isso. Jesus, quando ele vai falar dessa situação, ele fala assim, olha, quando tiver dentro de vocês, ali no meio de vocês, vai estar o joio e o trigo. E muitas vezes, nessa ânsia de a gente se livrar do joio, a gente pode tirar o trigo também. Perfeito. É claro que você vai ter recomendações no Novo Testamento, né, de como lidar com infiéis, com pessoas que o próprio Jesus fala, né, pra ir 2 ou 3 visitar o cara ali, pra ver se tá tudo a pessoa certo. De fato, né, então assim, existe o pecado declarado, visível, absurdo, público, rebelde, e existe as situações onde, tipo assim, as pessoas, elas são frágeis, elas são errôneas, elas tropeçam e tudo mais, então é sempre muito, assim, delicado você lidar com isso, então exige sabedoria, existe de fato a igreja ser um ambiente acolhedor, propício a ter um ensino bíblico de não só de perdão, de restauração, mas também de disciplina, e até disciplina. Como essa disciplina vai ser feita, como você pega essa pessoa no colo, fala assim, você tá tropeçando aqui, deixa eu te carregar, deixa eu te ajudar a passar por isso, tudo mais. Não, a gente já vai direto pra, não, tem algum Acã aqui no meio, vamos... né? Vamos fazer como fizeram na narrativa aqui, que é bom de ver isso aí. Só que aí, de novo, assim, o que a gente estudou na lição anterior, na lição 5? Deus, ele tá num grau agora de ação em relação a Canaã muito direto. Por quê? Porque já houve todo um processo. Porque esse é o momento de agir diretamente, porque ele já de fato agiu de forma mais branda até ali. Então, e se agora agir de forma mais branda, não vai vir resultado nenhum. Só que ao mesmo tempo, Israel já tá há 40 anos nessa história. Exatamente. Eles já sabem as coisas, eles já viram serpente picando todo mundo, eles já viram doença acometendo todo mundo, por causa de coisa que bobeira. Lá, Eles já viram, tipo assim, a terra abrir e engolir a galera. Deus, ele já agiu pedagogicamente ali, aqui e tal, para eles saberem que com Deus você não pode ficar brincando agora nesse momento, digamos assim, pivotal, nesse momento assim, único, né? Tão único da história ali, tipo, poxa, você vai ficar fingindo que Deus não vê, que Deus não sabe o que está acontecendo aqui. Então você vê que Deus, ele está nesse processo de estabelecer Israel na terra, de julgar e punir, digamos assim, Canaã, mas sem ficar passando pano para as bobeiragens que Israel está fazendo. Exato. Olha, de novo, você é dos nossos ou dos deles? Não. Eu sou aqui pela justiça e pelo propósito do meu nome, né? O propósito dele vai ser maior do que o próprio povo que está carregando esse propósito. Então, assim, não é conquistar Canaã por conquistar. De qualquer forma. Ou vai ser do meu jeito, ou vocês vão perder. E não ache que eu posso deixar vocês sucumbirem e levantar outro povo aleatório aí. Sim. Ou sobreviver meia dúzia ali, a gente continua outra linhagem, né? Então, aí ele fala no verso 12, né? Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Olha só que forte. Condenado à destruição. Não continuarei com vocês se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. E aí no verso 13, levante-se, santifique o povo e diga, santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará. Aí vem o que você destacou lá no começo. Lá ele termina com a tribo, aqui ele começa com a tribo. Exato. Ó, vai ser sorteada uma tribo e essa tribo vai se apresentar. E a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo que tiver.
porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Leonide, olha só, a gente falou na lição passada, de dilúvio, com 120 anos de pregação. Exato. A gente falou de Sodoma e Gomorra com Deus descendo, conversando com Abraão, tal. Os anjos indo lá, papapá. Perfeito. A gente falou do Egito, o faraó, 10 pragas, um tempão. A gente falou dos cananitas com 400 anos e tudo mais. Essa descrição toda aqui desse sorteio, ela está sendo dada 24 horas antes do sorteio. Exatamente. Os caras já estão assim, por que a gente perdeu? Deus fala para Josué, fala pro povo que foi porque roubaram coisa. Daqui a 24 horas vai ter um sorteio e o sorteio vai indicar quem foi que fez, passando por tribo, capa. Ele já esquematizou tudo aqui, ó. O povo já sabe disso. Tem misericórdia ou não tem? Isso é muito legal, né? Porque antes ele fala pro povo se santificar. Então lembra que isso aconteceu antes, quando o povo vai atravessar o Rio Jordão. Ele fala, santifiquem-se porque Deus fará maravilhas no meio de vós. Agora é o contrário. Santifiquem-se porque Deus vai cortar alguém no meio de vós. E esse alguém, ele já podia ter levantado a mão, não poderia? Claro. Pessoal, tem alguém no meio de vocês que fez besteira. A gente vai descobrir e vai falar. Esse cara falou, gente, vacilei. Foi mal. Talvez a reação fosse até mais branda do que foi no começo, né? Sim. Porque Deus vai falar, a gente vai fazer o sorteio por tribo, família, casa e por homem. Então é como se Deus já estivesse demonstrando que a pessoa na qual está a posse do que foi pego já não demonstraria um arrependimento tão simples. Porque teria sido feito o sorteio. E por outro lado, ele também está falando assim, olha... A chance, né? Você sabe quem você é, você sabe que foi você que fez isso. Eu tô dizendo pra você como é que o sorteio vai ser e o sorteio vai achar quem foi. Isso, e tem chance de você se arrepender quando for sorteado a tribo, a família, a casa. Acho que no homem ali já seria tarde demais, né? Gente. Mas eu acho que até no homem ali haveria... Segura. Segura vamos ver como é que isso se vai desenrola, né? haver um arrependimento. Claro, ele fala, pequei. Mas eu acho legal no verso 15, porque aqui na minha versão ele fala assim, ó, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então, esse ato que essa pessoa fez, esse rapaz do sorteio aí, foi um ato tão bizarro que ele é visto como uma loucura. Então, o povo foi ordenado a não tomar, essa pessoa tomou, e de novo, tem uma progressão dos atos, não só tomou de uma forma desavisada, mas ele sabia o que estava fazendo, e ele fez algo premeditado, uma loucura, algo bizarro, nunca visto antes. E esse algo vai ser respondido com a mesma força, né? Assim, se a gente entender que, na verdade, aqueles primeiros versos, eles são meio que uma leitura onisciente. Colocando o leitor ao mesmo patamar. Elas não estão temporalizadas, elas só falam que alguém em Israel pecou e prevaricou. Isso. Né? E aí, aqui Deus vai falar que mentiu, prevaricou, fez todas essas coisas. É isso, tipo assim, eu não sei se ele tá falando de que isso já foi feito, no sentido desses passos, ou que ele tá descrevendo justamente como é que esse pecado vai acontecendo até o momento onde a pessoa pega. Entendi. Porque também esse caso de, prevaricou, mentiu, ocultou. Sim. Ele tá descrevendo todo o processo de Acã durante todo o julgamento, todo o sorteio, né? e tudo mais, né? Então o pecado dele não é só que ele pegou um negócio que não era dele. Claro. É que ele jogou fora todas as chances de misericórdia que Deus deu. É que se até ali, até o momento em que ele fez aquilo, Israel perdeu, já foi um pecado bizarro, porque ele já tinha escondido, já tinha pecado. Aí vem a parte de fato da dissimulação. Porque agora de fato vem os sorteios e ele vai ter que passo a passo esconder o que ele fez de forma voluntária, tendo chance de arrependimento e vendo o circo se fechando na frente dele, né? Porque tipo assim, se você não acredita em Deus, você já viu o Rio Jordão abrindo. Isso. Você já viu Jericó caindo com um grito. Se você não acredita nessa altura que Deus existe... Não, filho, eu acho que Acã já foi meio maluco, esse rapaz que pegou aí, por ter pego diante de um Deus que vê tudo. Eu acho que ele podia ter pensado melhor. Porque hoje em dia, a pessoa... É bizarro, né? Vamos lá. Você pegar alguma coisa que não é sua, é algo bizarro. Mas você pegar uma coisa que não é sua, tendo alguém que vê tudo e tá falando o tempo todo com a galera, eu acho mais arriscado ainda. Exato. Não incentivo ninguém a pegar nada, não, viu? Só fica com o que é seu. Deus tá vendo, hein? Deus tá vendo. Verso 16. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse segundo as suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. A sorte. Imagina esse sorteio, né? Vamos sortear. Você tem uma chance em 12 de ser a sua tribo. Eu lembro de um tempo aí que a gente fazia sorteios em uma certa instituição aí. Certa instituição. E esse sorteio, tipo, a gente ia fazer nas frentes da câmera, né?
Só que o pessoal tinha medo de não dar certo e tal. Então o que eles faziam? Porque não poderia cair, por exemplo, se fosse sorteado uma vez uma pessoa e depois o irmão dessa pessoa. Daria ruim. O que eles faziam então? Sorteavam antes os nomes, e aí já ia eliminando as probabilidades, ou talvez que ele não gostasse. E quando chegava na hora do vamos ver, era um sorteio fake. Eu fico imaginando o sorteio aqui. Vamos sortear. Quem será que foi? É sorte ou não é? Mas perceba, Vai lá. você tem uma chance em 12. Isso. Ou seja, você tem que jogar o dado 12 vezes pra cair aquele nome. Primeiro nome que sai, a tribo de Judá. De Judá. O que Perfeito. o primeiro verso diz lá? O verso 1 e 2? Já começa com isso aí, Que é a né? tribo de Judá. Tribo de Judá. Né? Verso 17. Ele fez com que apresentasse a tribo de Judá e a família indicada foi a dos Zeraitas. Isso, filho de Zerades, o verso 1. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a casa indicada foi a de Zabdi. Zabdi. E fazendo com que se apresentasse a casa de Zabdi, homem por homem, o indicado foi Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. O verso 18 reprisa o verso 1. Repete lá a leitura onisciente que a gente já sabia Exatamente. de que a sorte sairia. Mas você vê, o processo está acontecendo. Uhum. Passo a passo, chance a chance. E o cara lá, não. Quantas famílias tinham em Judá? Não, Né? tem bastante, viu? E a coisa vai funilando, e nada, né? E aí, verso 19, Josué disse a Acã, meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a ele, e conte-me agora o que foi que você fez, e não me esconda nada. Aí Acã respondeu a Josué, é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns Não é- 2,5 kg de Calma prata. aqui. Ah, Não é qualquer capa babilônica. uma boa capa. É uma boa capa. Vamos que considerar. Vai lá, segue a leitura. Uma boa capa babilônica. Isso. Uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesando mais de 1.000 kg. E você sabe que bala de ouro Vale mais que dinheiro, isso. né? Cobicei essas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel com eles pegaram Acã, filho de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, os seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, toda a tua tenda, tudo que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor. E Josué disse a Acã, por que você trouxe essa calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-lo, ainda os queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, e por isso aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Ô, Leonide, Fala aí, manda ver. ele não se arrependeu? Claro que você arrependeu, né? Nessa hora até eu me arrependeria. Né? A sorte caiu sobre mim que eu vou falar. Não, realmente, pequei. Foi eu mesmo. Fui eu mesmo. É, vocês Já adivinharam. A pessoa, se ele fala, não, foi eu não. Não. Eu duvido achar Nego essa até a morte, né? e morte apedrejado e queimado. Esse arrependimento dele não é um arrependimento sincero, que ele provém de um coração arrependido. Olha que bonito. E alguém pegou no ato. É alguém pego no ato que está com medo da consequência. Então, ele já não se coloca à frente e fala que a culpa é dele por medo. Uhum. E quando a culpa cai nele, ele fala, minha última possibilidade é arrependimento. Mas não é um arrependimento. E aqui é muito interessante, me lembra daquela ideia, tipo, a gente olha pro ladrão na cruz, que Uhum. se arrepende no último minuto, e Sim. é salvo. E a gente fica assim, não, eu posso viver uma vida de qualquer jeito, o importante é que no último minuto Eu me eu arrependo. me arrependa. Só que esse arrependimento tem que ser de coração, né? Então, Esse é o isso problema. que a gente não corrige. Fora a parte de que é difícil você saber quando vai ser seu último momento, porque Exatamente. às vezes pode não dar O ladrão tempo. na cruz estava até melhor lá, né? Ele já estava crucificado mesmo. Ainda ia demorar um tempo para morrer mesmo, então... Né? E claro, a gente sabe que, por outras fontes ali, que aquele ladrão já estava num processo assim, Sim, de observando. Ele não tinha se convertido ainda, mas ele já estava, foi sincero. Uhum. Né? Senão Jesus não teria Sim. arrependido. Jesus que leu os corações, né? Sim, exato. Mas assim, a nossa postura, quando ela é esse, a gente estabeleceu os dois pecados, né? Sim. O pecado de tropeço e o pecado da mão levantada. Perfeito. Da rebeldia. Rebelia, isso. Rebelião contra Deus de fato. Quando eu sei aquilo que é pecado e eu continuo fazendo por prazer à minha carne, porque é conveniente e tudo Uhum. mais, é confortável, eu gosto, e Deus já me falou várias vezes, eu vi na Bíblia, eu já ouvi o pastor pregando sobre isso e tal, e aí, a gente já falou aqui no Cristãos Cansados, você ouviu aí, então, não sei o que lá. Não, eu sei que é errado, eu continuo fazendo, mas no último momento eu vou me arrepender. O grande problema disso é que você não vai se arrepender. Não vai.
Você pode até falar da boca para fora, mas isso não é arrependimento, porque o que você tá falando assim, ó, só estou parando de fazer porque não dá mais, porque se desse, eu continuaria fazendo. Exatamente. E esse é o ponto. Se desse mais 30 oportunidades para Acã, sem você falar o nome dele, ele teria ficado quieto nas 30. Ele só admitiu porque não tinha mais jeito de escapar. E aí, percebendo que não havia mais escapatória para onde fugir, ele usa isso como uma última cartada. Tenho misericórdia, pequei, olha só, fiz loucura, será que tem misericórdia para mim? Mas já não tinha. Porque ele rejeitou cada um dos convites do Espírito Santo, do voto de Israel, do sorteio. Lembrando que o sorteio foi no dia seguinte. Então, já teve 24 horas para ele pensar e sabendo, o pessoal descobriu que eu fiz coisa. Porque quando Deus fala isso, ele fala, Israel pecou porque eles pegaram das coisas que não deviam. Acã já pensou, descobriram. Lembra assim, quando Deus fala pro povo de Israel lá no Sinai, santifiquem-se. Quando ele fala pro povo às margens do Jordão, santifiquem-se, o que é esse santificar-se? É você justamente parar e falar assim, olha, refletir, né? Faça uma introspecção, pense na sua vida, o que você tem feito de errado, volte para Deus, busca a Deus, arrependa das coisas que está fazendo e tal. Então, quando ele vai tirar essa sorte, ele fala assim, santifiquem-se. Por que ele fala isso? Você que fez isso que eu tô falando... Só faltou ele falar assim, né? Você é Acã que pegou essa capa. Só que, mas olha como é que Deus é misericordioso, ele não queima Acã. Não. Ele fala assim, gente, seguinte, vocês morreu 34 aí por causa de Acã, tá? Não, ele fala assim, Israel pecou. Deus, ele mantém o anonimato de Acã e fala assim, olha, eu vou deixar... Até o quanto ele pode, né? Deus, ele não constrange Acã pra vir se arrepender. Ele fala assim, Israel pecou, amanhã vamos revelar quem foi. Fazer uma brincadeirinha aqui, um sorteio. Santifiquem-se. Tá, Acã. Fala aí, filho. E essas 24 horas, em vez de Acã tá lá, não, eu pequei contra o Senhor, eu vou procurar Josué amanhã primeiro. Antes que houvesse sorteio, antes que houvesse sorteio, eu já vou... Eu falo assim... Deixa eu ver se tá bem escondido aqui. Exatamente. Colocar mais um pouco de terra. É como se nessas 24 horas, todo o pensamento dele foi, como eu posso fazer para escapar dessa condenação? De não ser pego. Não de se arrepender. E não de se arrepender. Eu tenho certeza que se, considerando o restante da Bíblia, que mesmo no último instante, se Acã, assim, caísse por si e visse o mal que ele fez e se arrependesse genuinamente, eu acho que ele teria sido perdoado. Claro, inclusive aqui nesse momento, se mesmo ele recusasse, mas se arrependesse genuinamente, poderia ser perdoado. E você tem um paralelo muito interessante no Novo Testamento, né? Que é lá com aquela venda do terreno, com aquele casal, Ananias e Safira, né? Sim. Que eles vendem um terreno e eles falam, não, a gente vai doar todo o terreno. Ninguém pediu nada pra eles. Vamos doar todo o terreno. Aí eles vendem por mais... E aí eles doam só parte, dizendo que tinha doado tudo. E, de novo, ninguém pediu nada para eles. E aí, quando morre um, o outro chega e lá fala, não, realmente, a gente vendeu por tanto. Mostrando esse coração completamente corrompido e querendo esconder as coisas. E aí você percebe que a forma de Deus lidar com isso parece ser bem parecida, né? Ele dá a oportunidade da pessoa se arrepender, de falar o que fez. Isso é desde Gênesis 3, Gênesis 4, né? Ele fazendo isso com a humanidade. E o ser humano se responder da mesma forma. Não, eu não. Foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa é sua, Deus, que colocou essa capa babilônica na minha frente. Você sabe que eu sou fraco. Quem derrubou Jericó e deixou esse material aqui dando sopa foi o Senhor. Podia ter caído as muralhas por cima dessa capa babilônica. Então, o texto termina dizendo que a ira do Senhor se aplacou. E aí a gente vai pro capítulo 8. E agora eles vão voltar. Se aplacou depois de ter sido apedrejado tudo e todo mundo junto e ter tacado fogo ainda. E colocado pedra em cima. Aí Deus falou assim, ok, tá bom. Isso aqui ainda demonstra que parece que Acã não estava sozinho nesse crime, mas que ele tinha envolvido de fato a família dele nessa parada, que estava todo mundo escondendo junto e todo mundo aqui, vamos ficar junto nesse esquema aí. É pra nossa família. É a sua herança, meu filho, não vai contar não pros caras aí, viu? E aí agora o capítulo 8 ele vai descrever pra gente a conquista de Ai, de né? fato. Exato. Que agora, de fato, a ira do Senhor se aplacou e falou assim, ok, Josué, vamos voltar pros trilhos agora? Podemos fazer do meu jeito agora? Já tentou o que você queria? E isso é muito interessante, porque agora quem vai passar o plano de conquista de Ai não é Josué, mas é Deus. E o plano ele é muito interessante, porque o plano seria mandar uns 30 mil homens à frente, e aí o povo de Ai, que já tá todo cheio de si, né? Tão confiantes, bateram lá em todo mundo, mataram 36 do povo de Israel. Que povo de Ai valente! Esse povo de Ai sairia na perseguição desse povo que foi ali emboscar.
O povo então iria recuar, nisso dando uma brecha, e aí Israel ele iria entrar por trás do pessoal de Ai, iria entrar na cidade, queimaria toda a cidade, que aí quando Ai virasse e visse que toda a cidade está consumida pelo fogo, eles teriam um coração desmaiado, Sim, de igual medo, água. igual água, e então a vitória seria certa para o povo de Israel. E é curioso que quando eles fazem isso, o texto bíblico fala que de Ai saíram todos os homens. Então eles estavam tão confiantes na vitória deles que não ficou nenhum para guardar a cidade. Você vê quão louco estava o pessoal de Ai. Vamos passar o carro agora e já garantir a vitória. Sim, aproveitar que veio mais gente agora e vamos agora descer a lenha desse povo. Diz que mataram 34. Né? Estavam convencidos que mataram 36, né? Imagina 36. se tivesse matado mais. E aí o plano que Deus ele passa, de fato acontece. A vitória ela vem, o povo pode celebrar, porque de fato agora eles conquistam Ai. Uma cidade tão poderosa que nem Ai, né? Um vilarejo. Um vilarejo. Mas agora, de fato, eles fazem as coisas do jeito de Deus. E no final do capítulo 8, você vê que Josué, nesse momento de louvor agora pelo que Deus fez, ele vai ler as palavras da lei, tanto as bênçãos quanto a maldição, segundo o que está escrito por Moisés, né? E ele diz aqui o texto, o último verso, não houve uma só palavra de tudo que Moisés havia ordenado que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres, as crianças. Ou seja, vamos relembrar aqui. Vamos começar do começo, por né? que a gente está aqui. Exato. Qual que é o nosso propósito, como a gente deve fazer as coisas, quais são as bênçãos que a gente fizer, quais são as consequências se a gente não fizer, porque a gente já percebeu que a gente começou... Com o pé esquerdo. A gente começou com o pé direito, só que depois a gente colocou o esquerdo. É normal pra andar, né? Só que o problema é que Deus tinha falado que era pra eles ficarem parados enquanto ele agia. Exatamente, não era pra ter andado. Não é pra você ter dado nenhum passo, não, eu que vou fazer, né? Mas assim, é uma história bastante curiosa, porque ela mostra de fato o quanto muitas vezes a gente quer, mesmo assim, no nosso contexto de igreja, por exemplo, né? A gente quer fazer as coisas na nossa agenda, do nosso jeito, com as nossas estratégias, e aí você perguntou, né? Mas aí Deus, ele faz alguma coisa na igreja? Não, às vezes é porque Deus já falou assim, desse jeito não dá certo. E você já percebeu que muitas vezes a gente só consulta Deus quando a parada dá errado? Tipo, a gente faz tudo do nosso jeito. Ah, senhor, por que o senhor deixou? Exatamente. O que os canonitas vão pensar? Fala assim, filho. A gente não consulta Deus quando a gente vai fazer as coisas, porque a gente fala, não, aqui eu consigo, ali vai Deus. A gente toma aquele texto o esforço humano, mais a ação divina, ao pé da letra, né? Então vamos até onde eu consigo, quando eu não conseguir, Deus faz. Quando, na verdade, o texto ele demonstra que Deus quer ser incluído em toda a parte do processo. Mesmo que a ação seja minha, que ele esteja à frente, dirigindo a minha mente, né? Sim. Que eu tenha sabedoria para lidar os meus passos, né? Mas que eu já o consultei antes, que eu já entendi que aquilo ali está de acordo com a vontade de Deus e tudo mais. É claro que, assim, hoje é mais incomum, assim, Deus não vai aparecer para você e te dar um script. Mas a gente tem, assim, a vontade dele na sua palavra, a forma como a gente deve fazer as coisas ou não, a ética, os mandamentos, a sua vontade e tudo mais. E muitas vezes a gente faz a coisa à nossa própria revelia, a revelia de Deus, a nossa própria vontade, e fala assim, nossa, mas Deus, por que o senhor não está me abençoando? O que as outras pessoas vão achar? Né? Não está cuidando do seu filho e tudo mais. Sendo que, assim, Deus ele quer fazer a sua vontade através da nossa vida, mas muitas vezes a nossa vontade, ela fica no caminho, né? No caminho de Deus. Então, assim, no fim das contas, C.S. Lewis ele vai falar isso aqui, ele diz assim, no fim dos tempos, quando Jesus voltar, só vai ter dois tipos de pessoas. Os que dizem, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus dirá, seja feita a tua vontade. Né? Legal. Então, assim, é a sua vontade ou a minha que vai ser feita? Né? Então, assim, fica aqui a reflexão pra gente entender nisso, né? Tipo, essa é mais uma história daquelas que a gente olha e claro, assim, a gente não deve tirar essas lições esticadas que a gente faz, né? Extrapolar o texto, mas sim, olhar e falar assim, nossa, em que situações da minha vida eu estou sendo dissimulado com Deus? Será que eu realmente estou tentando esconder de Deus coisas que eu sei que Ele sabe? Como se ninguém mais estivesse vendo. E a gente às vezes faz isso até num ato meio simplório. Por exemplo, você vai orar a Deus e você usa de toda uma linguagem rebuscada, meio que para você massagear o ego de Deus e conseguir o favor dele para aquilo que você quer. Quando, na verdade, se você fizesse como Josué, que é, ô Deus, tá de brincadeira? Deus talvez falasse, sai do chão, filho. Quem tá brincando aqui é você. Você tá ficando louco. Com Deus você brinca. Você tá biruleibe. Exatamente. E quando você vê, às vezes, os próprios profetas bíblicos, eles reclamam com Deus. Eles, entre aspas, né, brigam com Deus. Isso, na verdade, não mostra uma falta de respeito, mas uma intimidade com Deus.
de você perceber que você pode ser quem você é com Deus. Uhum. Porque Deus até entende a nossa falta de fé, né? O que ele não aceita é a nossa falta de sinceridade. É. Quando a gente quer ser dissimulado, a gente quer fingir, quer mostrar outra coisa. Então o cara, ele fala, né? Não, eu já tenho 30 anos de igreja, eu sou ancião já, só tem um pastor, Deus me ouve e tal. Essa arrogância, essa capa de santidade não serve pra nada no relacionamento com Deus. No máximo é uma boa capa babilônica. Exatamente. Que vai ser bom pra ser queimado depois. Então, melhor a gente tirar essa capa de santidade, essa capa babilônica de santidade, boa capa babilônica, e a gente clamar a Deus como um homem e como uma mulher, né? No caso das mulheres aí, né? De Deus. Como uma mulher, isso. Sim. Como uma mulher e um homem de Deus. E Deus, de fato, vai ouvir a gente. Porque ele vai ouvir a gente na nossa sinceridade. Sim, sim. E, de novo, é mais uma história que mostra, como tantas outras, que Deus nos dá chances e chances. Você tá vivo ainda? É mais tá uma respirando chance. ainda? Deus tá te dando a chance de se voltar para Ele, de se arrepender. Todos nós temos pecados que a gente fica postergando e protelando Exato. para pedir perdão e para abandonar. Deus entende o quanto disso é fraqueza nossa e tropeço. E quanto é rebelião também, o né? quanto disso é rebelião. De fato. Entendeu? Então, de fato, assim, aquele que confessa o seu pecado, que abandona, que busca o perdão de Deus, Deus está disposto a perdoar, seja quantas vezes você errar, mas busque Ele em sinceridade e peça pela presença do Espírito Santo na sua vida para te ajudar a vencer esse pecado, a desenterrar Sim, essa capa. essas barras, né? Porque às vezes é uma barra, né? É uma barra. A vida do cristão às vezes é uma barra. E você não seja o Akan da sua própria vida, né? Não E da seja- vida dos outros. E da vida dos outros. Não seja você esconder essa prata por debaixo da capa babilônica, debaixo das barras de ouro, mas confesse o seu pecado, busque a Deus, Ele é fiel e justo, né? E Ele vai te perdoar dos seus pecados, te dar força para vencer, porque Ele é quem dá a nós o desejo, né, de querer e também o efetuar, né? O efetuar da sua vontade na nossa vida. Exato. Muito bom. Então, fica aí essas últimas palavras. Não se esquece de dar aquela confiança no vídeo e nos abençoar com seu joinha, para que esse vídeo também possa abençoar a vida de outras pessoas. Não pegue esse vídeo e enterre na sua barraca. Pode ser que venha depois pedra sobre você. Não da nossa parte, claro. Não vamos Não, apedrejar claro, você. claro, não. né? Não me jogue, não me jogue pedras, mas sim beijos. Tá certo? Mas enfim, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se você não tá inscrito, se inscreve aqui no canal para você não perder absolutamente nada. E a gente se encontra na semana que vem para mais um estudo. Que Deus te abençoe. Até lá, tchau, tchau. Até mais. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que aparece na sua tela ou por outros meios de acordo com as informações aqui na descrição desse vídeo. Mas com certeza, o melhor jeito de você abençoar o nosso canal e o nosso ministério é compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe e obrigado por estar aqui conosco.